Caríssimo irmão, caríssima irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a essa reflexão do 5º domingo da Páscoa do ano A. O Evangelho dessa semana nos traz uma bela reflexão. Jesus, ele está se despedindo, é um dos discursos de despedida de Jesus. Além de se despedir, o Senhor reconforta também os seus discípulos. O Mestre, ele explica a eles o sentido da sua partida e os reconforta. O texto nos diz que ele inicia o seu discurso em João 14:1, pedindo aos discípulos para que não se deixem perturbar e para que também creiam nele. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João, nesse texto, vai dar uma ênfase à total dependência de Deus para a salvação. A fé é um fator importante para se fazer a experiência de Deus, para se alcançar a salvação tão desejada, para se conhecer a Deus. O autor sagrado, nesse texto, quer inspirar aos leitores a fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Os cristãos, nessa época histórica em que foi escrito o Evangelho de João, viviam um novo êxodo, sem pátria, sem teto. Era uma época posterior ao concílio de Jâmina, um concílio judeu, que declarou que os cristãos eram hereges. Então houve um rompimento definitivo, porque até então os cristãos frequentavam as sinagogas. João escreve o seu evangelho para essa comunidade, uma comunidade que já fez a experiência com o Senhor, que já tinha uma experiência de fé, mas que encontravam-se fragilizados. Os cristãos dessa comunidade se encontravam fragilizados, temerosos. E ao relatar os fatos da vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus a essa comunidade, o Evangelho de João quer trazer para eles um conforto e também a certeza de que a fé é vitoriosa. Vemos claramente em João 14:1, que é a passagem que eu acabei de ler, né? Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vemos claramente que o Mestre aí revela que conhece bem a sua comunidade e percebe que eles estão conturbados, que eles estão temerosos, talvez ansiosos. E ele vai apontar a fé como resposta aos temores. Porque pela fé serão salvos. Fé em Deus, que os ama, que os criou. Fé em Cristo, que os salvou. Fé no Filho de Deus. No céu há um Salvador que cuida da sua comunidade, dos seus discípulos, dos seus irmãos.
Também nessa passagem do Evangelho, Jesus mais uma vez vai se mostrar como um mestre servidor. Um mestre servidor que continua sua obra de diaconia na casa do Pai. Como? Preparando um lugar para os seus discípulos, preparando a morada. Quando ele também se apresenta dessa forma, como aquele que vai ao Pai preparar uma morada para os discípulos, ele também está se apresentando como um filho de Deus. Um filho de Deus com plenos direitos sobre a casa do Pai. E aquele que vai estar ali sempre olhando pelos seus. E por isso preparando essa morada eterna, plena para os seus discípulos. Nessa morada residirão todos aqueles que forem fiéis ao Cordeiro. Aqueles que viverem com fidelidade o Evangelho na história. Aqueles que derem testemunho dele, que viverem o discipulado. Esses encontrarão a vida eterna. Essa perícope, ao afirmar que Jesus irá depois de voltar, também oferece aos leitores uma outra experiência. A experiência como que um Moisés escatológico, aquele que conduz o povo de Deus na sua última caminhada. E essa afirmação de que ele voltará é uma afirmação que concede aos discípulos uma garantia de unidade. O Senhor voltará para os seus e preparará para eles uma morada. Outra importante assertiva desse texto é de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por meio de Jesus que se poderá conhecer o Pai. Só em Jesus é possível ver o Pai. A palavra caminho na Bíblia, ela tem um significado bem interessante. Caminho significa, muitas vezes, o modo de proceder. Então, ao se definir como caminho, Jesus deixa claro que não basta um conhecimento intelectual sobre ele, sobre a sua doutrina, um conhecimento intelectual do seu evangelho. É preciso agir como ele agiu. Então, o seguimento de Jesus se faz por imitação do Mestre, por assumir os mesmos sentimentos de Cristo, por assumir as mesmas causas de Jesus. Não é apenas um conhecimento vago, intelectual, por ouvir dizer, mas por verdadeiramente viver o que o Mestre viveu. Cumprir os mandamentos, fazer opções concretas na sua vida. A quem é possível conhecer esse caminho? Quem segue Jesus. E Jesus fala isso claramente nesse evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me conhece, conhece o Pai. Os discípulos nesse evangelho, os discípulos em toda a história de Cristo são aqueles que caminham com o Senhor, que o conhecem, que escutam dele os seus ensinamentos,
que fazem a experiência desse projeto, desse novo projeto de vida, que fazem a experiência do reino de Deus. Então, a eles foi dado a conhecer o caminho caminhando, estando com Jesus. E a nós? A nós esse caminho é dado a conhecer a partir do conhecimento e vivência do Evangelho. Nunca somente conhecimento, mas experiência real, de colocar em prática esses ensinamentos, de fazer opções concretas, verdadeiras, opções pelo reino de Deus, opções baseadas num seguimento incondicional a Cristo. Então, é Jesus o caminho que conduz à vida, ele é a verdade, ou seja, ele revela a Deus. Quem me vê, vê o Pai. E é ele quem atualiza na comunidade eclesial o mistério de Deus, o mistério da salvação. Então Jesus, ele se faz atual no meio de nós. E ele vem nos trazer a verdade, porque ele é a verdade, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. Então, viver nessa comunidade de discípulos, viver na Eclésia de Cristo, assumindo a prática de Jesus, é a forma de se conhecer verdadeiramente a Deus. Se nós trouxermos essa afirmação, para experiências atuais, podemos dizer que eu não conheço a Deus apenas através das redes sociais, embora ela possa ser um caminho, ou melhor, um instrumento. Mas se eu ficar somente nas redes sociais, eu não conhecerei a Deus. Eu não conhecerei a Deus lendo um livro. Eu não conhecerei a Deus ouvindo o podcast, embora sejam instrumentos. Conhecerei a Deus vivendo concretamente o Evangelho. O conhecimento é uma experiência concreta que precisa comprometer toda a nossa vida. Então, eu convido a você a fazer essa experiência, a comprometer a sua vida e poder comprovar e testemunhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma boa celebração, um bom domingo para você e toda a sua família. Shalom. A paz.